A minha aula é sobre sexualidade. Quando a gente definiu os temas dessa aula, a gente sentou e conversou. O que a gente vê que os pais têm pedido, né? O que está precisando? E a gente chegou a essa conclusão, por isso que a gente não está aqui. Por isso que a gente definiu que a gente ia passar princípios. Então, a gente fez o princípio da família, o princípio da autoridade, o princípio da salvação, né? De passar a salvação para os nossos filhos. Por quê? Porque a gente quer capacitar vocês a terem os princípios bem consolidados. Porque como isso vai ser na sua família, na sua família ou na sua família, talvez seja um pouco diferente. Mas o princípio bíblico tem que ser preservado. Então, ao invés de fazer uma aula passo a passo, dicas práticas ou coisas assim, a gente falou, vamos focar nos princípios. Então, tem que estar bem consolidado o que a Bíblia diz sobre A, B, C, sexualidade. E aí, a partir daí, como você vai falar com seus filhos, você vai vendo como que tá indo em casa. Vou te contar como que eu falei sobre sexo com a minha mais velha, que hoje tem 14. Ela virou pra mim um dia e falou, mãe, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falei, o que eu falei? Eu falei, o ovo. Aí é óbvio, né? Ai, não, a galinha, porque sem a galinha não tem ovo, né? Eu falei, mas se não tiver o galo, o ovo não vira galinha. Ela falou, como assim? Eu falei, assim, vem cá, vou te explicar. E aí a gente teve uma conversa ali inicial falando sobre como era a reprodução, obviamente no reino animal, né? Na galinha, no ovo. Eu nem sei se o galo fecunda o ovo na galinha ou fora da galinha, mas enfim, usamos isso para começar uma conversa. Ela tinha, acho que 4 anos, 3 anos, não sei. Fatos iniciais. A partir daí a gente vai construindo a sabedoria e o conhecimento acerca desse tema. Óbvio que você não vai chegar num dia só para falar tudo para uma criança, independente da idade dela. Você não vai sentar para falar tudo de sexualidade com 15 e nem tudo de sexualidade com 5. A gente vai construindo aí uma timeline de apresentação de informações e aprofundamento de informações. Mas vocês não têm 5 anos. Vocês têm que ter o todo na cabeça para ir fracionando para as crianças. Então, vamos lá. Se a gente não compreender qual é a... Ah, não, antes de começar oficialmente, vamos fazer uma oração? Richard, você ora para nós? Obrigada. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos expostos à tua mensagem, Deus, e aprendemos com os pais. Glorificam o Senhor, Deus, que o Senhor capacite cada um aqui. Abençoe também a Paulinha para que ela venha trazer não a mensagem dela, mas sim o Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, esqueci de me apresentar. Eu sou a Paulinha, sou esposa do Alexandre, que deu aula para vocês de salvação. E nós temos 4 filhos, sendo a mais nova tem 1 mês e meio. E está chegando aí, ele deve estar estacionando em algum lugar, tudo bom? Porque, como eu falei, nós chegamos em 45 do segundo tempo, ele está parando o carro com as crianças. Vamos lá. Então, qual o propósito da sexualidade humana? É um assunto complexo, porque a gente tem, primeiro, muito tabu crônico aí de se falar desse assunto, e muitos de nós aprendemos tudo que aprendemos sobre o que é a sexualidade na rua, na escola, com os amigos. Nem todo mundo teve pais que sentaram e explicaram. E às vezes não é nem explicar o que é sexo, mas o que significa a sexualidade dentro da cosmovisão cristã. Então é muito difícil a gente entregar o que a gente não teve, certo? Então por isso que nós estamos aqui, para preencher essa lacuna. Então, se a gente não compreender a cosmovisão bíblica, a gente não vai saber defender o seu valor e explicar a sua importância dentro do plano de Deus para a família. E as nossas crianças precisam entender isso. Nós precisamos entender isso, né? Eu gosto muito, quem já assistiu aula comigo, conhece essa imagem. Ela me acompanha em todas as aulas quase. Que é a minha imagem preferida para falar sobre cosmovisão. Você percebe que as duas meninas estão conversando sobre suas ideias, sobre como elas veem o mundo. E cada uma tem um quebra-cabeça diferente, com cores diferentes, com encaixes diferentes. Cada quebra-cabeça ali é uma cosmovisão.
Então, os nossos filhos, eles têm um quebra-cabeça para montar. O que é que significa o mundo? Por que estamos aqui? O que eu vou fazer? Como é que funciona? Por que as coisas são assim? Por que as coisas são assado? Elas vão crescendo e construindo um quebra-cabeça. Qual que é o nosso papel? Sabe a capa da caixa que a gente usa de referência? O nosso papel é mostrar a referência. É mostrar a cosmovisão bíblica e falar, olha, esse daqui é o quebra-cabeça que Deus criou, que Deus fez. Então, à medida que ela vai crescendo em conhecimento, ela vai sendo apresentada diferentes pecinhas de quebra-cabeça. E ela tem que olhar a referência e falar, não, esse quebra-cabeça aqui é muito azul. É de outra cosmovisão, não é da minha. Essa aqui eu rejeito. Essa pecinha de quebra-cabeça está aqui dentro da minha referência. Eu monto no meu quebra-cabeça. Qual que é o objetivo? Que quando ela atinge a idade adulta, ela tenha um quebra-cabeça que seja, se Deus quiser, idêntico ao da capa. Porque a gente apresentou as referências. Certo? Então, vamos lá, já falei, né? O objetivo da aula é entender o papel da sexualidade na construção do reino, da comunidade cristã e da família, para então termos firmes o princípio para ensinar para os nossos filhos, certo? Vou jogar alguns dados aqui, alguns para assustar um pouco a gente. O estudo de 2014, viu? É antigo, não é novidade, não. Só piorou, só para avisar, não melhorou, tá? Nos últimos 22 anos, 24 anos, 22. Pornografia. 2/3 dos homens cristãos têm contato mensal com pornografia. 54% dos pastores disseram ter visto pornografia no último ano. 49% dos adolescentes em contexto religioso apoiam morar junto antes de casar. 51% dos evangélicos nascidos na virada do século 2000, para nós que somos mais velhos, disseram que contato sexual entre pessoas do mesmo sexo é moralmente aceitável. Isso aqui é muito assustador. Principalmente porque nós estamos falando de um estudo antigo. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos e eu estou entendendo que eles fizeram um estudo geral, não dentro de uma igreja, certo? Então, os nossos números não são assim. O Richard sabe, o Du sabe, a gente tem algumas pesquisas que vocês fizeram nos últimos anos com os nossos adolescentes. Isso não se reproduz no nosso meio, graças a Deus. Mas a minha filha mais velha tem 14. Ela já teve umas 2 ou 3 situações em que meninas... Oh, pode falar, Richard. Se reproduz sim, Paulo, infelizmente. Oi? Infelizmente, alguns dados voltados para os adolescentes se reproduzem sim. Ai, que tristeza. O último acesso que eu tive a como chama aqueles Google Forms que vocês fizeram com as crianças, tava mais bonito. Tá piorando, então, é isso? Ai, que tristeza. Depois, se você tiver algum número para falar, a gente... É bom. O que aconteceu com a Sarinha, minha mais velha? Conversando com outras meninas da escola ou do clube que frequentam outras igrejas, essas meninas vêm com umas ideias não fundamentadas de forma teologicamente falando sobre ficar. Que a Sara olha para mim e fala, ô mãe, a fulana disse que lá na igreja dela ou que nos jovens dela, que se ela ficar com o intuito na cabeça dela de namorar, então tudo bem. É sério? Sério? Nossa filha, mas viajado, né? E aí a gente usa isso para falar um pouquinho sobre essa questão. Aí outro dia eu falei para ela, olha, essa ideia de tem que beijar antes de namorar, para experimentar, para ver se combina, essa conversa que todo mundo já ouviu, né? Isso lá na frente as pessoas usam para falar sobre morar junto. Imagina, mãe! Eu falei, imagina. Eu falei, é exatamente a mesma coisa. Só que para você tá vivendo agora o quê? Essa fase que todo mundo tá no beija-beija. Mas quando vocês tiverem 20 anos, é outra fase. E é o mesmo argumento. É a mesma conversa. Então, o que eu vejo? Será que
Eu acho que tem duas frentes aqui. As igrejas estão sendo menos insistentes ou menos profundas no ensinar disso para os adolescentes, ou, a gente não está fazendo o nosso papel de discipular os nossos adolescentes, porque não é responsabilidade dos nossos líderes de jovens, não. Eles vão falar, eles vão mostrar, eles vão ter estudinho, vão ter discipulado, vão ter uma palestra. O Richard tem quinzenal com os pré-adolescentes, uma palestra quinzenal. Vocês acham que substitui o nosso discipulado sobre sexualidade? Mais dados. Esse aqui é de 2024, tá? Do Barna Institute. 62% dos cristãos dizem ao Barna que concordam que uma pessoa possa assistir pornografia regularmente e viver uma vida sexualmente saudável. Isso é só 4 pontos abaixo da população geral dos Estados Unidos, ou seja, dos não cristãos também. Nem tem diferença, né? Entre 62% e 66%, a cosmovisão sobre pornografia dos cristãos está igual da população geral. Dentro do desvio padrão. O que está acontecendo com a teologia dessas pessoas? O que elas entendem sobre sexualidade e a Bíblia? Acho que ninguém nunca leu Cantares. O que está acontecendo? Além disso, 49% dos cristãos praticantes admitem assistir pornografia, dizem que estão confortáveis com a quantidade de pornografia que consomem. O Sean McDowell, não sei se vocês conhecem, filho do Josh McDowell, que escreveu Mais que um Carpinteiro, excelente livrinho. Ele comenta aqui, simplesmente essa não é uma questão preocupante para eles, não há nenhum senso de urgência sobre isso. Disse Sean McDowell, professor da Universidade de Biola e apresentador do podcast. Acho que este é um exemplo de como as pessoas estão se inspirando muito mais na cultura e nas ideias que nos cercam do que nas escrituras e na visão de mundo cristã. Então é isso. Onde que as pessoas estão aprendendo sobre sexualidade? Elas não estão buscando as referências bíblicas, nem os nossos cristãos. O que ali no segundo ponto ele coloca cristãos praticantes. Vou te contextualizar o que ele considera praticante, tá? São aqueles que afirmam que a fé é uma parte importante de suas vidas e frequentam a igreja durante o mês. Por uma pesquisa feita de uma forma geral, esse foi o critério que eles utilizaram. Então também não é alguém que só é da boca para fora, certo? É alguém que está se alimentando de uma forma ou outra, frequentando alguma igreja. Esse gráfico aqui, ó, com que frequência você assiste pornografia? Todos os adultos dos Estados Unidos. 61% às vezes, 34% nunca. Dos cristãos, 43% nunca. Vocês percebem que a diferença entre aquilo que é nosso e aquilo que é do mundo tá quase igual? Só que a pureza sexual sempre foi um dos pontos principais de Deus, desde o Antigo Testamento, de separar o seu povo. Então, quando ele vai lá para Israel e ele fala, vai lá conquistar, vai lá entrar na Terra Prometida, vai ter aquele povo, aquele outro povo, a instrução sempre cai dentro da ética sexual. Não tomem suas mulheres, não adorem os seus deuses. E isso, bom, o não adora os seus deuses, mais para frente a gente vai entender como que Deus faz esse paralelo entre o relacionamento dele conosco com o relacionamento conjugal. A gente vê Oséias, né? Existe esse paralelo. Não é para a gente trair Deus adorando outros deuses dentro de um relacionamento próximo, íntimo que nós devemos ter com Deus, certo? O que mais? Esse daqui já é um dado geral, tá? Não é dentro da igreja. Mais da metade dos jovens da geração Y e dos adultos da geração Z, de 18 a 37, dizem já ter enviado nudes para outra pessoa. E 75% dizem ter recebido esse tipo de conteúdo. Isso entra dentro da teologia da sexualidade? Sim. Tudo isso entra. Pornografia, ficar, nudes, morar junto.
Outros estudos recentes indicam que as crianças estão vendo pornografia muito mais cedo do que as gerações anteriores. Óbvio, todo mundo tem um smartphone na mão. A idade média para a primeira exposição é de 12 anos. Isso não é a idade inicial, gente, é na idade média. Isso significa que tem gente mais velha e tem gente mais novo. Pode falar. Você sabe com que idade começa a criança a começar a pensar nisso, essas questões da sexualidade? Olha, o que da sexualidade? Porque quando a gente vai falar sobre partes íntimas e proteção de abuso, a gente já está falando sobre sexualidade, né? Dessa procura por, às vezes, um menino vai ver uma revista, essas questões assim. O que a gente vê nos estudos hoje é que não tem procura. A pornografia encontra a criança antes dela procurar. Pode falar. Posso falar? Pode mesmo? Pode. Eu conheci a Cristo na minha adolescência. E eu fui exposta à pornografia aos 4 anos de idade. E desde então, eu fui assistindo pornografia até completar 16 anos e aceitar Jesus. E daí isso foi esticado da minha vida com muita oração. Mas isso é uma coisa da minha vida e faz sentido, pelo que a Paulinha está falando. A criança é encontrada. Não é uma coisa que eu procurei. E uma coisa que eu tenho muito medo, e isso foi dentro da minha casa, assim, não dentro da minha casa, mas foi dentro do meu seio familiar. Então foi um primo, que também era uma criança, de 9 anos, que tinha acesso e mostrou. E normalmente é isso que acontece. Ou na escola, quando um amigo tem e mostra. Então, não é uma coisa que a criança desperta o desejo de ir lá procurar. Isso é uma coisa que encontra você, no meu caso, muito mais cedo do que deveria. Isso, e isso cada vez mais cedo, né? Essa coisa do procurar a revista, nós estamos falando de uma geração muito antiga. Não tem revista mais, amiga. Não tem. Então, a gente precisa antecipar as nossas conversas também. Eu até perguntei porque o meu irmão não é cristão. E ele, essa questão de medo do filho, o menino, né, se tornar homossexual, ele mostrou pro menino de 12 anos, meu sobrinho, aquele site Xvideos. Misericórdia. Eu fiquei assim, horrorizada, e o meu sobrinho de 12 anos falou que gosta de assistir. Então, por isso que eu achei estranho o menino de 12 anos querer assistir, porque eu... Não é nada estranho, não. 12 anos já... Ixi. Ele esperou bastante até pra mostrar. Olha, quando a Sarinha tava na 5ª série, eu conversei com uma mãe na escola, e essa mãe relatou que o filho dela foi na casa do amiguinho 2 anos antes de eu estar na escola. Então, eles deviam estar na 2ª ou 3ª série do Fundamental 1. E quando o menino chegou em casa, ela falou, como foi na casa do amiguinho? Ela falou, não foi muito legal, não. Ele queria ficar vendo foto de mulher pelada. Ela falou, oi? Aí ela falou, então, eu queria jogar bola. Mas ele ficava assim, não, vamos ver. Ele pegou o celular da mãe, porque celular de adulto tem filtro, gente? Não tem, a gente não põe. Então, as crianças pegam, não, eu não dou celular pra ele, mas eu dou o meu celular pra ele, né? Ele não tem o dele, mas ele tem acesso ao meu. E aí, ele pegava o celular da avó, nem para escrever, a criança escrevia. Ela apertava o microfone do Google e falava assim, foto de mulher pelada. E aí o menino falou assim, fiquei lá. Ele ficou olhando as fotos. Eu falei, agora podemos jogar bola? Então assim, o menino que foi para casa do amiguinho não despertou e não era o que ele queria. Mas o menininho já estava na 2ª, 3ª série do ensino fundamental, que é o quê? 9 anos, 8? Tá no celular da avó, que a avó, você acha que a avó tá preocupada? Falando em celular de vó, a Sara uma vez virou pra mim e falou, o que é pansexual? Ela também devia ter 10, 11 anos. Pergunta número 1, onde você ouviu isso? Aí ela falou, eu vi no celular da vovó. Falei... E eu já tinha falado, o Alexandre tá de prova, quantas vezes que eu falo pra minha sogra, pra minha mãe, não é pra dar o seu celular. Mas continuam dando, tá? Esses dias eu peguei uma que fez um TikTok pra ela no celular da avó. Eu queria... Mas
Ela falou assim, não, eu fui pesquisar um anel que eu perdi, que eu queria comprar um igual, e apareceu um anel com uma bandeira, escrito anel de bandeira pansexual. Falei, foi só isso? Falei, então tá bom. Aí eu expliquei. Mas, enfim, é isso. As crianças, elas não estão procurando, mas chega. Vamos lá. Outro comentário do Sean aqui, né? Muitos cristãos não entendem o que está sendo perdido quando a sexualidade é afetada por práticas imorais, porque eles veem a sexualidade como uma ética comportamental e não como um campo de batalha profundamente espiritual. Não é só um faça, não faça, não é binário. Tem profundidade, tem propósito. E a gente não está sabendo passar isso para as próximas gerações. Hoje nós vamos usar... Cadê? Onde que eu pus? Um artigo do Tim Keller. Chama The Gospel and Sex. Não tem traduzido, infelizmente. Procurei muito, mas hoje acho que o ChatGPT é só jogar lá que ele traduz, né? É muito interessante, é muito legal. Foi um sermão que ele pregou em 89, tem no Spotify para quem quiser procurar. E ele transformou isso num artigo um pouquinho mais estruturado e publicou em 2010. Então, essa é a base que a gente vai usar, obviamente com as escrituras, mas para montar nossa aula aqui hoje. Então, o que é um ponto que ele traz aqui que é muito proeminente hoje na sociedade? 2 pontos ideológicos fortes acerca da sexualidade, o realismo e o romantismo. Então, o realismo vai tratar o sexo como um apetite natural, tem que ser saciado, não tem complexidade, não tem nível emocional, não tem, só tem que ir lá fazer. Só toma cuidado para não ter consequências. Tem que ter consentimento, que é a palavra da moda, e, né, não engravida e tá tudo certo. E o outro lado é o romantismo, que é a ideia que o ser humano é puro em sua essência, a sociedade que corrompe. Então, o sexo é uma forma de se expressar, não tem que ter os limites do casamento ou não, porque isso é imposto pela sociedade. Você só tem que amar e ser amado. E a filosofia atual sobre sexo, que está isso, essa palavra, me falhou. É uma mistura um pouco dos dois. Você vai ver gente que vai falar, não, o importante é se você ama a pessoa, tudo bem. E tem gente que vai falar, não tem nada a ver. Você pode só fazer o que você quiser, tá tudo bem. Então, você vai ver esses dois. Mas o que está muito forte hoje é que a questão da sexualidade está linkada com a identidade da pessoa. Então, as crianças, os nossos adolescentes, eles estão entendendo, pela informação que eles recebem do mundo, que eles precisam explorar a sua sexualidade, inclusive a sua identidade de gênero, para entender o quê? Quem eles são. Então, a questão da sexualidade está muito vinculada à questão de quem sou eu e o que eu vim fazer no mundo, como se isso fosse o ápice da experiência humana. E o que acontece? Essa busca por essa exploração, essa satisfação, ela tem uma tendência muito forte de transformar o sexo e toda a ideologia em volta do sexo num ídolo. E isso é o que Deus nos avisa e avisa ao povo de Israel desde lá de trás. Não substitua o meu trono, Deus fala, pelas questões do sexo e da sexualidade. Então, gente, para quem que a gente tem que aprontar as nossas crianças? Quem que tem que ocupar o trono? Quem que eles são? Então tá, então se eles estão buscando identidade no sexo, e a gente está falando, não, o sexo não é o ídolo. Deus é o nosso... Deus tem que estar no trono. Então tá, então mãe, me responde então quem sou eu? Né? Mas essa não é a aula de hoje, essa é outra aula. Sobre identidade e sobre quem nós somos em Cristo e quem nós somos em Deus. Hoje nós vamos falar sobre a sexualidade, mas vale a pena também pesquisar isso, porque é uma sede e um questionamento dos nossos adolescentes. Então vai. Cosmovisão cristã, o sexo é bom, comandado a ser praticado no casamento como algo bom, e o Cântico dos Cânticos é um livro, para quem não conhece, no Antigo Testamento, que reforça a alegria e o prazer dentro do matrimônio voltado ao cônjuge. Então, não, nós não entendemos como a visão realista que os nossos apetites nos determinam nossas ações.
A gente vê ali em Efésios, vou ler Efésios 4:22 para vocês que está aqui na minha cola. Quanto à vossa maneira passada de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos. Então, não, a visão realista não condiz com a cosmovisão cristã. Os nossos desejos não nos definem, não definem as nossas ações. E nem com a visão romântica. Sexo e amor não são para satisfação, felicidade própria. 1 Coríntios 7, 3, 5. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com sua mulher, da mesma forma, a mulher para com seu marido. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. É pelo outro. Certo? Vamos fazer uma análise deste texto aqui. 1 Coríntios 6, 15 a 17 vai dizer o quê? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O que o romantismo vai dizer? Ah, não, mas é errado mesmo, porque você está fazendo sexo por dinheiro, não por amor. Mas o padrão é o amor, é o que eu sinto. Se eu amo, se eu sinto, é válido. E o que o realismo vai dizer? Não é imoral de forma alguma, você está saciando o seu desejo. Tá tudo bem. E o que o cristianismo vai dizer? O sexo é altruísta, completa entrega em todas as facetas da vida. Então, se Deus orienta o sexo a ser feito dentro do casamento, dentro de uma aliança de comprometimento eterno, até que a morte os separe, é uma junção física, emocional, financeira, na sociedade, certo? Em todas as facetas da vida, vocês são um. Né? E o sexo com a prostituta, ele está destituído dessa entrega, não faz parte. Então, não tem coerência dentro da cosmovisão cristã. Certo? Mas olha só que interessante. Ele está falando sobre sexo com uma prostituta e ele fala o que no versículo seguinte? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas do que a gente está falando aqui? E a gente vai ver que existem paralelos entre a sexualidade e o nosso relacionamento com Deus. E isso que a gente vai, a partir dos próximos slides, tentar aprofundar para a gente entender como que esse paralelo é importante na nossa construção de propósito. Então, em Efésios 5, a gente vai ter aquele outro texto, que é o Efésios 5, 31. Então, os dois se tornarão uma só carne, isso é um mistério, mas eu refiro-me a Cristo e à igreja. Lembra desse texto? Depois mais a gente vai ler. Então ele está falando sobre a sexualidade, sobre marido e mulher e casamento, e ele fala, mas isso é um mistério. Mas não o casamento, estou falando sobre Cristo e a igreja. Por quê? Porque existe esse paralelo da união sexual e do matrimônio com o nosso relacionamento com Cristo. Certo? Certo. Vamos lá. Então, a Bíblia vai nos mostrar como a sexualidade é uma forma de conhecer a Deus e de construir o seu reino. Vamos trabalhar isso. Construir esta ideia. Porque, vamos lá, nós temos que desconstruir tudo que o mundo botou na nossa cabeça para entender o que Deus criou. A sexualidade está intrínseca ao propósito do homem, do casamento, da família, da sociedade e da construção do povo de Deus. Pode falar. Professor, né, uma vez numa escola, tinha um dos livros que estavam disponíveis para as crianças e tinha uma página que eu peguei aleatório assim e eu vi, e daí estava escrito assim, estava uma foto numa janela, um casal homossexual de mulher, um casal de homem e mulher, e fala assim, o sexo é uma coisa que as pessoas fazem para ser feliz. Que é exatamente essa visão. E é escola de Fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Mas que às vezes acham, não aparece isso para as crianças. Não era, os professores não estudavam isso com eles, mas era livro que a criança podia pegar. Acesso à biblioteca digital, né? Não era digital, mas era livro físico. Então, com a fotinha assim, mas isso faz 6 anos, né? Imagina agora, eu sou professor na escola que eu tô, não vejo. Mas eu sei que existe material
que estão disponíveis. A diretora depois sumiu com esse livro, mas... Que bom! mas Não é sempre assim. Mas tem. Existe material didático escrito bem dessa forma. O sexo é coisa que as pessoas fazem para serem felizes. Pra ser feliz, olha lá, ensinando cosmovisão de sexualidade pros nossos filhos. Se a gente não falar abertamente sobre isso e em todas as oportunidades coerentes, óbvio, você não vai falar com um negócio, martelar seu filho com uma informação que não faz nem sentido na conversa que você tá tendo. Mas dentro de uma conversa coerente, mostrar esses pontos, porque o mundo não precisa nem esperar coerência, viu? Ele só vem e joga informação. Ó, deixa eu te falar uma coisa, pá! Né? Então vamos lá. Castidade como dedicação exclusiva. Eu peguei uma definição aqui na internet, vou ler para vocês. Castidade é a virtude moral que promove integração harmoniosa da sexualidade na pessoa. Muito além de uma simples repressão ou abstenção, ela busca orientar os desejos e afetos para o respeito mútuo e amor verdadeiro. Então, para os solteiros, abstenção total dos atos sexuais. Para os casados, castidade conjugal, refere-se à exclusividade, fidelidade e respeito mútuo dentro do matrimônio. Então, entendam que a gente tem, às vezes, uma visão de castidade de que é só pro solteiro. Mas a ideia de castidade é dedicação exclusiva. Então, aqui a gente vai começar a construir esse paralelo entre o relacionamento nosso com Deus e o relacionamento matrimonial, tá? Então, não é o estado, a castidade, mas uma forma de virtude de fidelidade que é necessária na vida cristã, tanto para os solteiros quanto para os casados. Então, Deus nos chama para um relacionamento exclusivo, uma aliança, e entregar para Deus qualquer coisa que não seja exclusividade é infidelidade. Se a gente não tem mais de um trono, só tem um, e é dele. E se você tentar dividir esse trono com outras coisas, você está sendo infiel. Certo? Nosso Deus é Deus ciumento, não é? Deus zeloso. Tem aqui umas referências para quem quiser depois sobre isso. Deus se deu para nós incondicionalmente em Cristo e Ele nos chama para nos entregarmos também numa totalidade a Ele. Ele não pede por intimidade sem comprometimento total. Então, gente, a gente consegue ter um relacionamento íntimo com Deus e, ao mesmo tempo, escolher não entregar certas áreas da nossa vida com Ele, para Ele? Ele pede tudo, não pede? É exclusivo e é total. E aí você vai ter um relacionamento íntimo com Ele. Então, as duas coisas, a entrega total, exclusiva, está vinculada a um relacionamento de intimidade, tanto no casamento quanto no nosso relacionamento com Deus. O que mais nós temos de paralelo? Nós temos um reflexo. Deixa eu ver um negócio aqui. Um reflexo do relacionamento da Trindade. Então, nós temos alguns versículos aqui e esses eu quero ler para a gente observar. Então, vou pedir para algumas pessoas abrirem para mim. Debão, você abre Deuteronômio 24:5. Raquel, João 17:5. Fugiu o seu nome. Natália Minkov. Eu sei seu sobrenome. Seu nome eu não sei. Salmos 16:11. E... Márcio, você abre para nós Efésios 5:31-32? Então, vamos lá. O primeiro da Debão aqui. É a analogia da alegria, o sexo é a analogia da alegria de se doar, do prazer e do amor dentro da Trindade, que Deus quer que a gente viva nas nossas vidas, de estar presente, estar junto e ter essa alegria. Pode ler, Debão. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer carne. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Olha que beleza. 1 ano esse homem vai ficar em casa e fazer a sua mulher feliz. Deus quer que a gente viva isso, essa dedicação, essa entrega profunda.
João 17. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem um relacionamento de devoção glorioso entre si, derramando amor e alegria continuamente um ao outro. É o que Jesus fala aqui. É 17:5 e depois 24, 26. Agora sim. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora eu vou ler o 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Isso. Então, Jesus está falando aqui, restaura a glória que eu tinha contigo antes, o amor que você tem por mim, que eles sintam em você o amor que você tem por mim e eu por eles e nós por todos, e aí ele faz todo mundo. Espelho, o sexo é um espelho do prazer, da alegria de estar completamente com Deus na eternidade, Natália. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. A alegria que a gente vai ter de estar intimamente conectado com Deus nos céus. Efésios 5, 31, 32. O sexo entre um homem e uma mulher aponta para o amor entre o Pai, Filho e Espírito Santo, assim como o relacionamento de Cristo com a igreja. Você lê, Márcio? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. De novo, aquela paralela. Nós estamos falando de sexo e casamento, mas é um mistério como isso se relaciona com Cristo e com a igreja. A mesma coisa que acontece naquele texto de Coríntios falando da prostituta. O que se une à prostituta, mas o que se une com o Senhor se torna um com ele. Existe esse paralelo. Que mais? O sexo é sagrado no núcleo familiar. A partir da relação sexual, cria-se uma nova vida. E nós cumprimos o mandamento de multiplicar-nos, aumentamos a família e a comunidade. Para a construção do reino de Deus aqui na terra, Deus usa a família. Então vamos lá. Você se converteu, veio para a igreja, casou, teve filhos estão crescendo e a nossa comunidade vai crescendo, vai se estruturando. E onde que Deus mandou a gente ensinar, repetir, quando está andando, quando está subindo, quando está descendo? O famoso texto de Deuteronômio que está em todas as aulas de educação de filhos, dentro da nossa casa. Então, de novo, a gente estava comentando, o Richard faz uma programação com os pré-adolescentes quinzenal, o Du faz semanal. É o principal lugar de aprendizado sobre a palavra de Deus? Não. Semear, classinha, é o principal lugar de aprendizado? Não. É na família. É a família que Deus usa para estruturar a sua comunidade, o seu povo. Então, o sexo é sagrado no núcleo familiar porque ele cria nova vida e tudo que vem depois, toda essa construção da família e de ensino da palavra parte a partir deste relacionamento, dessa aliança matrimonial e do sexo dentro do casamento. Ok, nós falamos sobre a dedicação exclusiva, sobre o reflexo do relacionamento da Trindade, sobre a questão do sexo ser sagrado no núcleo familiar, no núcleo familiar, e que é a partir daí que Deus constrói o seu povo. Agora vamos falar sobre sexo é relembrar a aliança. O que significa isso? Vamos lá. Então, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ele não só depende do sentimento, do coração quentinho, daquele momento, para garantir e firmar e relembrar, para a gente sempre relembrar essa aliança para todo sempre. Isso a gente sabe, tá? No dia do casamento a gente tá
assim, 10 anos depois, tem hora que a gente quer arrancar os cabelos da pessoa. Então a gente precisa... Tá ficando careca, né, amor? Então Deus, ele coloca dentro de... Quando ele estipula uma aliança com o povo, ele coloca um sinal, algo que demonstra e reforça essa aliança ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. A circuncisão. Ela determina a entrada do judeu ali, do bebezinho, dentro da família do povo de Israel. Sim? Sim. Isso quer dizer que não. A partir daí, dentro da vida judaica dessa criança, desse adulto, quando ele crescer, ele tem uma série de orientações que ele deve repetidamente executar para relembrar a aliança feita com o povo. Sim? Então, nós temos as 3 festas judaicas. Então, a Páscoa, que relembra a libertação do povo. Pentecostes, que relembra a entrega da lei. E a festa dos tabernáculos, que relembra o tempo no deserto para entrar na terra prometida. Então, Deus, ele pede que o povo, 3 vezes por ano, vá para Jerusalém, relembrar esses momentos que firmam a construção, vamos dizer assim, do povo. Por quê? Porque antes do Egito, tinha um povo ou tinha umas famílias? Né? José do Egito, José foi, tinha a família de Jacó e tinha mais quem do povo de Israel? Né? Aí, a família de José vem morar no Egito, eles multiplicam, viram um povo, e aí eles saem do Egito, e aí tem esse momento, saída do Egito, entrega da lei, ó, essa daqui são as suas orientações como povo, e o período do deserto. Então, Deus separa essas 3 festas para eles relembrarem sempre, 3 vezes ao ano, relembrarem a aliança que ele fez com o povo de Israel. Mesma coisa na nova aliança. Quando a gente, através do batismo, que é uma demonstração daquilo que já aconteceu no nosso coração, né? Que a gente já faz parte do reino do povo de Deus, que a gente aceitou o sacrifício de Jesus na cruz como substitutivo na nossa vida, e a gente agora, então, somos filhos de Deus, né? Adotados por meio da fé. O que Deus pede que a gente faça? O que Jesus pede que a gente faça em memória dele? Frequentemente, Santa Ceia. Então, quando Deus faz as alianças, ele faz o seguinte: essa é a nossa aliança, mas vocês vão relembrar sempre isso. Vocês vão relembrar. No mesmo paralelo, o sexo é a renovação física dos votos feitos no dia da sua aliança matrimonial, no dia do casamento. Então, o ato sexual reforça e reafirma e relembra os votos que vocês fizeram no dia que casaram. Certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a biologia disso, que obviamente Deus não descreve aqui, mas que hoje a gente tem muitas informações sobre o que acontece durante o ato sexual em relação à biologia, ocitocina, e como isso corrobora o propósito de Deus na união na família. Mas antes disso, eu quero ler para vocês, e eu vou ler mesmo, tá? Vou ler o slide. Não é legal, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu acho que elas resumiram muito bem, e se eu tentar explicar com as minhas palavras, vou demorar 5 vezes mais. E como não temos tempo, vou ler. Esse texto é do livro da Apologética da Mamãe Urso. Vocês conhecem esse livro? Ele é maravilhoso. Só que este livro aqui, se vocês separarem, ele não é verdinho, ele é branquinho. Por quê? Porque esse é o segundo livro delas, que é Guide to Sexuality. É específico para as questões da sexualidade. Então, o primeiro livro é Ensinando os Nossos Filhos a Identificarem as Mentiras Culturais Pós-Modernas. Então, vai tratar sobre diversas mentiras. Então, por exemplo, apropriação de linguagem, que significa o quê? Redefinir o que é amor. Deus é amor é amor. Então, peraí. Não, mas vocês estão redefinindo o que é amor. Isso chama-se roubo de linguagem. É uma característica pós-moderna. Tem nada a ver com sexo. Esse livro aqui vai falar só das questões de sexualidade. Esse, infelizmente, ainda não está traduzido para o português. Mas quem se aventurar no inglês vale muito a pena. E elas são maravilhosas. A Hillary é a principal e tem outras. Elas têm uma escrita muito gostosa de ler. Então, vou ler para vocês, tá?
O impulso sexual sem controle pode devastar um indivíduo e destruir um casamento. Um marido não pode chegar à esposa e exigir gratificação sexual tanto quanto quiser ou da maneira que escolher. Tais exigências de forma alguma refletem um amor ágape cristão que honra sua esposa. Essas exigências, mesmo feitas dentro dos limites do casamento, podem desfazer o que o sexo pretendia fazer. Em vez de reforçar, esses atos egoístas de luxúria anulam corporalmente as promessas que ele fez no dia do casamento. E isso não se aplica apenas aos homens. A maneira como nós, mulheres, iniciamos ou respondemos aos nossos maridos sexualmente também deve refletir os votos que fizemos a ele. O sexo mal utilizado fora do casamento, sem reafirmar um compromisso para a vida toda, muitas vezes produz coração partido, famílias desfeitas, relacionamentos indesejados, bebês abortados e doenças venéreas. O sexo abusado dentro de um casamento, sem o amor ágape abnegado prometido no dia do casamento, pode atrapalhar um casamento, uma família, a vida da criança, trazer divórcios e uma sociedade partida. Percebe que a partir do sexo mal utilizado, você chega até aqui, ó. Dentro da nossa comunidade cristã, isso pode ser bem fatal. Fica a recomendação do livro, que é muito, muito, muito bom, tá? Então, aqui, sexo é poderoso. Vamos falar um pouquinho da biologia. Todo mundo conhece a ocitocina? É o famoso hormônio do amor. Por quê? Porque várias coisas que a gente faz liberam ocitocina. E, interessantemente, é diferente às vezes para uma mulher. Então, por exemplo, uma mãe libera muita ocitocina quando ela está amamentando. Por quê? A ocitocina, ela é um forte vinculador. Ela é um hormônio que fortalece o vínculo, o cuidado, a empatia, a confiança, a generosidade, a vontade de cuidar e proteger, de estar junto. E isso fica muito forte ali entre uma mãe e um bebê. Sim? Sim. Outra coisa que faz, que as mulheres liberam muito ocitocina, que é até engraçado, quando elas estão conversando com outras mulheres, sabe o cafezinho da tarde? Nossa, a ocitocina das mulheres vão lá na lua. Porque a mulher adora ficar conversando, gastar tempo, bater papo. Fica a dica, maridos. E para os homens, a liberação de ocitocina é altíssima na relação sexual. Então, diante das mulheres também, tá? Mas é que dos homens é um pico muito maior. Por que que isso é interessante? Porque corrobora, dentro do propósito do sexo que Deus criou, que a relação sexual ela tem um objetivo de vincular e de fortalecer o relacionamento desse casal. Por que que ele tem que ficar dentro do casamento? Porque ele é uma cola, ele é um super bonder. E quanto mais se aplicar, mais forte fica. E aí eu te pergunto, fora do casamento, a gente estava até falando disso no intervalo, né? Quantas vezes uma menina novinha, talvez, que, enfim, é ludibriada, enganada, seduzida ali para um relacionamento sexual, ela não pensa, eu vou casar com ele. Esse aqui vai ser o meu amor para toda a vida. O corpo... Tem um filme que a história, resumindo, os dois amigos têm uma amizade colorida. E aí esse cara, ele encontra uma mulher que ele se apaixona. Então aí ele vai romper com a amizade colorida, certo? Só que a menina vinculou. E ela surta. E ela fala para ele uma frase muito interessante. Ela fala assim, você não sabe que quando você faz sexo, o seu corpo faz uma promessa, você queira ou não. Não é um filme cristão, não estou falando como referência teológica para assistir o filme, mas é isso. O corpo faz uma promessa, existe um vínculo. E aí quando você... E o que a sociedade hoje em dia diz?
que quanto mais desvinculado emocionalmente você for da relação sexual, mais evoluído e mais cool você é, sim ou não? Se você consegue ter um relacionamento, isso é realismo, é cumprir a necessidade biológica. Eu vou lá, eu faço, eu vou embora. Eu não tenho obrigação no outro dia de ligar pra ninguém. Se você ficar esperando a ligação dele, tá triste que ele não te ligou, você que é trouxa. Certo? Mas você vê pelo histórico de que existe a expectativa da ligação do outro dia, né? Vamos falar do mundo, né? Por que existe a expectativa? Porque vincula, vai vinculando. A gente tem que se esforçar muito para ser desconstruído e desvincular. É um esforço. Não é o natural. Não é o propósito. O sexo fora do casamento, ele é uma mentira, porque ele reforça votos que não foram feitos. Não foram feitos. Esse livro aqui, Sexo e a Supremacia de Cristo, John Piper. Ele coloca uma frase que precisa juntar uns 3 neurônios para conseguir entender, mas ela é muito boa. E ela mostra o quê? Que o sexo é poderoso tanto para unir, quanto para destruir e se for mal usado. Então, a frase que ele coloca é o seguinte: todos os abusos da nossa sexualidade distorcem o verdadeiro conhecimento de Cristo. E todos os abusos da nossa sexualidade derivam de não termos o verdadeiro conhecimento de Cristo. Agora pensa, nós vamos ler de novo daqui a pouco. Quantos de nós conhecemos pessoas ou tivemos experiências nós mesmos de quando a pureza sexual vai embora, vamos dizer, uma adolescente, aquela sua amiga da igreja, quando ela abre mão da pureza sexual, a teologia vai embora toda junta. Quantos de nós tivemos conhecidos, amigos, parentes ou nós mesmos em que, quando você abre mão de viver a sua sexualidade do jeito que Deus orientou, em pouquíssimo tempo toda a sua teologia se deturpa. Então você começa só abrindo uma brechinha aqui, daqui a pouco você fala, mas relativo. Essa parada relativo me dá um arrepio no fundo da espinha, porque é o começo de toda desgraça, quando alguém começa a falar, mas isso aí é relativo. Eu vou ler para vocês Romanos 1, que todo mundo já sabe o que é, mas eu quero que a gente ouça o texto pensando nisso aqui, ó. Todo abuso da sexualidade distorce o conhecimento de Cristo. E todo abuso de nossa sexualidade deriva de não conhecermos verdadeiramente a Cristo. Essa frase é maravilhosa. Vai. Atenção, hein? Eu quero luz. Vai ficando velho, a gente não enxerga você. Eu tenho que ficar no quadradinho. Romanos 1, 21 a 32. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Pausa. Vamos lá. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. O que significa? Tendo conhecido a Deus, não deixaram Deus ocupar o seu trono. Colocaram outra coisa no lugar. Que ele fala aqui, né? Trocaram a glória de Deus imortais por imagens. Então, pensando aqui na nossa questão de hoje, qual que é o ídolo da nossa sociedade? O sexo. Então,
tendo conhecido a Deus, escolheram não glorificar a Deus e colocaram outro ídolo no lugar. E o que Deus faz aqui em Romanos? E os entrega à impureza sexual segundo os seus próprios desejos. Era o que eles queriam, Deus permite que vá. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade. Gente, começou com o quê? Depravação sexual. Onde foi parar a teologia deles? Injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, conheçam, tá? Isso aqui são pessoas que conheceram a Deus e trocaram o trono dele. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam essas coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, vocês conseguem enxergar essa história aqui, ó, nesse trecho que a gente leu? Tem um Deus, tem um trono. Você troca o trono pela sexualidade, cai em depravação, e 5 versículos depois você tá com uma cosmovisão todinha perdida. Porque todo abuso da nossa sexualidade distorce o nosso conhecimento de Deus. Oi. Uma pergunta, talvez não tão fácil. Trazendo isso para nossa vida hoje, podemos dizer que dentro da igreja, nós casados, se nós não temos uma boa e ajustada relação sexual entre o casal, isso vai refletir na educação dos nossos filhos? Tipo, por mais que isso não seja uma coisa exposta e explícita, mas uma coisa intrínseca, vai... Não tem como você fazer uma conexão direta assim, né? Mas vai afetar o casal, certo? E afetando o casal, o núcleo familiar, você pode ter diversos problemas ali. E depende de que tipo de ajuste nós estamos falando, né? Tem mais graves, enfim. Mas, sim, a saúde sexual dentro do casamento, a saúde faz parte, é muito relevante. É muito importante. Eu tenho uma professora de dança que ela uma vez, não é cristã, mas uma vez ela falou assim, nossa, às vezes, porque tem vezes que, às vezes meu marido começa a me falar, e aí, mano? Aí eu falei, acho que faz muito tempo. Porque ela fala assim, quando começa a me tratar como amigo, peraí. Então, isso faz diferença no relacionamento. Parece que não, mas é engraçado essa percepção que ela teve, né? Faz diferença. Outra analogia muito interessante que a gente pode usar com os nossos filhos, recomendo, é a analogia do fogo, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Fogo é bom ou é ruim? Do quê? Dos limites. Dos limites. Fogo no seu forno. É bom? Fogo na mata da Califórnia. É ruim? Não, é ruim. O fogo, ele pode ser benéfico, ele pode impulsionar sociedades, certo? Ou como é que é? O motor a carvão. Fogo pode ser incrível, mas ele pode destruir uma vida se pegar fogo na tua casa.
né? Pode matar. Do mesmo jeito, o sexo é tão poderoso quanto. Ele pode ser incrível e propulsionar uma vida de uma família, de um casamento, de uma sociedade, de uma igreja. E ele pode ser destrutivo se usado fora das próprias contenções. Por que Deus põe um monte de contenção? Porque ele é poderoso. Ele pode destruir a forma como você se relaciona com Deus, se você usar mal usado. Certo? Então vamos lá. O que a gente precisa inculcar nos nossos filhos? Vamos um pouquinho de prática só para vocês não saírem tão bravos comigo. 0 a 7. Isso mais ou menos, tá, gente? Ninguém precisa ligar ferro a fogo, aniversário de 7 anos, vamos começar a mudar o assunto. Tá? Nós vamos falar sobre estruturas de família, sobre os conceitos modernos que não são alinhados com a cosmovisão cristã, de sexualidade, de gênero, de família, trisal e etc. A minha filha do meio, ela tem 12 anos. Quando ela tinha uns 5, eu acho que alguém leu na escola alguma coisa. Porque ela chegou para mim e fez assim, mãe, tem uma pergunta. Quando uma criança tem 2 mães, como é que eu já olhei e falei, mas da onde você viu isso, criatura? Tem 5, né? Quando uma criança tem 2 mães, ela chama uma de mãe e a outra de mãe? Como é que as mães sabem com quem que ela tá falando? Essa era a pergunta dela. Aí eu ia começar a responder, ela fez, não, peraí, tem mais. Falei, ai, Jesus. Quando elas casam, uma vai de preto ou vai as 2 de branco? E eu dei risada, enfim, conversamos sobre. Mas o que me chamou a atenção? A pergunta dela não foi, pode 2 mães? Não foi essa a pergunta. Isso aí ela já entendeu, sendo de quem foi que leu para ela qualquer livrinho na escola, ou quem foi que contou para ela isso, ela incorporou que tudo bem. A pergunta dela era sobre a logística. Aí eu tive que voltar falando, não, peraí. Não é tudo bem. Não é para ser, né? A gente tem que, então, vamos trabalhar nessa idade. Ela não está preocupada sobre a lógica sexual. Ela é estrutura de família. Estrutura de família, coisas básicas. Nós vamos construir com a história do ovo e da galinha, fisiologia da reprodução. E nós vamos já começar a falar que Deus põe limites para isso. Informar. E nós vamos falar sobre a questão de partes íntimas e proteção de abuso. Essa parte de educação sexual é muito importante com as crianças pequenas. A partir dos 7 anos, as perguntas começam a mudar. E eu tive uma situação com o meu mais novo que me deixou assim, sem rumo. Ele estava fazendo... A criança estava gritando, conversando, não sei o que lá, e aí ele estava... E aí daqui a pouco alguém falou alguma coisa de sexo, de não sei o quê, e o meu filho desconversou. Ele tinha uns 7. E assim, as minhas mais velhas sempre perguntaram na frente dele. Então, ele sempre ouviu muitas respostas. Então, foi uma criança que eu não segui e tive um foco bem direcionado para ele. Porque eu falei, bom, ele já está ouvindo aqui, no meio da mesa. Mas eu acho que ele não estava prestando muita atenção. Ele virou... Eu falei, filho, mas o que você sabe sobre sexo? O que é sexo? Ele, mãe. Eu falei, filho. Oi? Né? O que é? Pensei, vou ver o que ele responde. A partir dali, eu construo uma resposta. Sabe o que ele respondeu? Ai, sexo é gozar. Eu pensei, como é que eu construo a partir de... Como é que eu construo a resposta a partir disso? Aí eu... Ai, Jesus. As irmãs mais velhas assim, ó, do lado. Falei, vamos começar então. E aí a gente foi. Para quem tem curiosidade, eu respondi assim. Falei, então, isso daí é o fim. Mas deixa eu explicar como é que começa. E não dei muita bola. Mas é o que eles ouvem na rua. É o que eles ouvem do amiguinho. É o que eles ouvem no balé. É o que eles ouvem na ginástica, no futebol. Eles vão ouvir. E é o que a gente estava conversando no intervalo, né? A gente não vai... Nos desenhos. A gente não vai ficar ensinando para eles qualquer coisa deturpada, tá?
Por que eu vou falar disso? Ó, pornografia, tá? A gente não vai ficar falando para eles sobre todas as formas sexuais que o ser humano deturpou a sexualidade. A gente precisa ensinar para eles, mostrar para eles o que é bom. O que é bom, o que Deus criou. Qual que é o propósito, a visão de Deus? Olha só esse negócio aqui que Deus fez. Olha como libera hormônio, olha como cria vínculo, olha como fortalece, olha como é bom, como é um presente, como pode ser perigoso. Ó, tá vendo? Isso aqui é o bom. Quando eles encontrarem alguma coisa no meio do caminho que for uma deturpação, eles não precisam ter sido expostos à deturpação para reconhecer a deturpação. Se eles souberem o que é bom, eles vão reconhecer a deturpação. Pode falar. I'm Alex. Excited to be part of your class this morning. Okay. Thank you for the way you express yourself by telling us about human sexuality. But according to what I read right here, from the age of 18 to 37, some young boys and girls have exposed in the face or nudes or videos and photos. What this new generation is just a little bit different from the former generation, according to you? Ok, ele perguntou o seguinte. Ele falou que, de acordo com o que ele está fuçando, que é o que a gente colocou no segundo slide, né? Terceiro, sei lá. Que da idade de 18 a 37, 75% já tinham sido expostos a nudes e coisas assim. Então, ele está perguntando o que eu acho que mudou dessa geração para a geração anterior. Eu acho que a resposta óbvia é smartphone, né? O acesso é facilitado. Então, o acesso é facilitado e ele como a gente estava falando, as crianças são targeted, elas são alvo. Então, tudo começa mais cedo. Tudo começa mais cedo e tudo é mais fácil. Yeah, they use phone. It's like science destroys science, in a way, to explain that. Because years ago, people did not have a smartphone to do certain things, right? But now, all of us have a smartphone. But it's like you said, ruin, right? That's destroying people also, right? Destrói. E aí vem a minha pergunta. A gente tem que esperar a criança perguntar, pode? Não. Porque tem algumas crianças que não vão perguntar. Não espera a criança perguntar. E a gente fala muito sobre isso, né? Tipo, as perguntas, porque tem crianças que são muito... Tem criança que vai perguntar. E tem criança que não vai perguntar, mas eventualmente ela pode trazer uma pergunta. Mas não é para esperar a criança perguntar. Explica, mostra o que é bom. Não tem por que você não mostrar o que é bom. Se é bom e Deus criou, mostra. Tá? Teve uma mãe da escola que o filho estava no intervalo, a Sara veio falar para mim, ai mãe, o fulano, ele fica no intervalo o tempo inteiro, ele na roda dos meninos falando de sexo, e o fulano fica ensinando para os meninos tudo sobre sexo. E o fulano estava na 4ª série. Aí eu falei, tá bom. Pensei eu, vou perder a amiga, que é a mãe do fulano, mas eu vou precisar falar. Porque, coitado do fulano, né? Que é o mesmo fulano da internet, do celular da avó. Quantos anos o fulano? 4ª série? 4ª série é 9, né? Ai, amigo, eu não sei. 4º ano. 8 para 9. E aí, eu falei com uma amiga minha, que o filho estava na roda, eu falei, olha, você já falou com seu filho sobre sexualidade? Não falei. Eu falei, então acho bom falar, porque o fulano tá ensinando. Então, melhor você falar. E fui falar com a mãe do fulano. Falei, fulano, mãe, né? Então, né, a Sara tá comentando que os meninos estão falando, né, e o fulano tá falando isso aqui. Então, não sei se ele tem acesso a alguma coisa, mas é só um toque. Só uma vez. Ela virou pra mim e falou assim, eu não sei do que você tá falando, meu filho não tem acesso a smartphone. Eu falei, mas sua mãe tem. Mas eu falei, não vou falar. Falei, não, mas é só pra gente ficar de olho, tal, não sei o que. E ela foi lá, falou com o filho, voltou, falou assim, olha, eu falei com ele disse que não procede.
E, inclusive, eu perguntei pra ele se ele sabia o que era sexo, ele disse que não sabia, e eu tive que explicar uma conversa que eu não estava pronta pra ter, começou a jogar na minha cara ainda. Falei, não, tá tudo bem, que bom. E assim a gente vai tentando, né? Depois, no dia seguinte, a minha filha do meio, sem saber de nada dessa história, porque essa mãe trabalhava na escola, ela foi até a mãe e falou assim, ô tia, o seu filho tá falando que a irmã do ciclano é gostosa. E aí ela olhou, aí ela foi lá na coordenação do filho dela, né, porque ela tava... E foi perguntar, e aí depois ela veio falar comigo. Ela falou, olha, sua filha veio falar isso pra mim. Eu achei que o vocabulário estava um pouco fora, de acordo com a conversa que eu tinha tido com ele ontem, que ele não sabia de nada, né? E fui conversar na escola e vi que realmente tá acontecendo umas coisas, então queria agradecer e tal, não sei o que, vamos resolver. Eu falei, não. Isso aí. Então, o que acontece? Os nossos filhos precisam cada vez mais cedo saber identificar o que não é bom. Então, com 7 a 10 anos, ela saber se um coleguinha na escola pegar o celular e abrir alguma coisa e ela olhar, ela saber identificar aquilo, para ela saber identificar com 7 anos, quando que a gente tem que começar a falar com ela sobre o que é bom? Por quê? Porque basta falar uma vez, gente? Nossa Senhora! Aqui, ó. Quantas vezes que a gente teve que fazer a mesma conversa? Teve uma hora que eu cheguei pra minha filha mais velha, eu falei, mas meu Deus, já falamos disso 5 vezes, presta atenção. Por quê? Porque fala uma vez, ouviu mais ou menos, fala outra vez, ouviu mais ou menos, tem que ficar insistindo. Então, até tá bem consolidado o que é bom, para poder identificar o que é ruim, nós temos que começar cedo. Nós temos que começar muito cedo. Às vezes como pais, a gente se preocupa muito do timing, né? Mas o mundo ele não tem essa preocupação. Não tem. O mundo não tem. É isso aí. Em relação a essa questão da pornografia de 7 a 10 anos, pode dar algum exemplo mais direto para falar o que ele fazer quando vier assim aparecer essa exposição inadequada para ele? Eu sei que a gente precisa conversar com eles sobre a possibilidade de aparecer algo que não é bom. Então, ensinou o que é bom? Ensina que o mundo traz coisas que não são boas. Então, o que é pornografia? Pornografia é qualquer imagem, vídeo, qualquer coisa que, ao você olhar, te produz um sentimento estranho. É assim que você vai explicar para a criança, porque a criança ela não sabe. Você vai explicar sobre excitação para uma criança que nunca viu nada. Não tem como, né? Então, você vai usar essa linguagem, você vai explicar, te sentiu alguma coisa diferente, tal. Então, isso daí, daquilo que a mamãe explicou que é bom, você vê algo parecido, mas que for diferente, vem falar comigo, me explica o que você viu, eu te explico o que é. E tenta manter essa comunicação mais aberta possível, porque instintivamente ele vai se fechar. A criança vai se fechar quando ela vê, porque ela acha estranho aquilo, né? Então ela dá aquela... É interessante ter essa conversa também, porque às vezes tem um relato, por exemplo, de uma das mães que explicou isso pro filho, e ao fazer uma viagem, o filho viu um outdoor de uma propaganda de jeans. Aquelas propagandas bem provocativas, que é só jeans e talvez uma jaqueta pelada e com aquela coisa. O menino virou e falou, mãe, aquilo ali é como pornografia, não é? É. Entendeu? Nem todo tipo de imagem sensual vai estar escondida. Tem coisas que a gente pode referenciar que vão estar mais abertas também. Certo, gente? Senão não vamos acabar. E de 10 a 17, a gente vai trabalhar mais no abstrato, esses conceitos que a gente trabalhou aqui, esses reflexos, essas importâncias. Repete, 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 repete. Minha filha tem 14 anos, eu dou aula disso, tô falando disso em casa e ela ainda não sabe tudo. Fica repetindo, fica falando. Em pedacinhos. Eu tenho uma tendência a discursar, meu marido sabe, às vezes ele fala, ela não tá mais ouvindo. Eu tenho que falar menos, pedacinhos. Responde só o que importa. E assim vai. Ó, eu vou pular esse aqui, tá? Quero ler este texto
antes de vocês irem embora, é o último slide. É desse livro aqui, também é da Mama Bear, é o livro 3. Não tem inglês também. Não tem português, Esse aqui é Honest Prayers, então são orações. Eu comprei ressabiada, porque eu não gosto muito desse tipo de livro, mas elas são muito boas. Então eu falei, eu vou comprar. Cara, que livro bom. Muito legal. E são várias orações com vários temas. Temas diversos da vida. Muito legal. E tem esse daqui, que é sobre a bolha cristã. O que é a bolha cristã? A gente cria nosso filho o quê? Protegidinho do mundo. Mas uma hora a bolha estoura. E é sobre isso essa oração, sobre o momento em que a bolha estoura. Então, vou ler para vocês. Por mais antiga e forte que a fé de uma criança possa parecer agora, ela ainda está na estufa, esperando para dar um passo para fora da selva. Senhor, bolhas cristãs protetoras podem ser úteis por um tempo, mas não podem e não devem durar para sempre. E quando elas estouram, isso pode ser devastador para jovens cuja fé carece de fundamento ou de profundidade. Então, Deus, eu oro para que tu estoures essa bolha antes que a criança saia de casa. Deus, por favor, desafia gentilmente a criança em sua fé enquanto ele ainda está sob o nosso teto. Oro para que ele reflita sobre as questões difíceis do cristianismo e então as traga para mim, para seu pai ou para o seu pastor. Por favor, prepara-nos com respostas satisfatórias que ajudem a criança a construir uma fé duradoura, capaz de resistir às tempestades deste mundo ou às objeções intelectuais de um cético. Providencia conselheiros sábios na vida da criança, que tenham saído vitoriosos de períodos de sofrimento ou dúvida, para que ele saiba que sua fé também pode suportar as noites escuras da alma. Senhor, protege meu filho de dúvidas desnecessárias, mas não permita que ele chegue à vida adulta pensando que a vida cristã é simples ou fácil. Não quero que sua fé seja abalada pelas duras realidades deste mundo. Que façamos agora o trabalho difícil para evitar as dúvidas futuras. Peço especialmente que a criança tenha um encontro pessoal contigo, o Deus vivo, e que sua fé nunca seja apenas um conjunto morto de doutrinas transmitidas de pai para filho. Oro para que o seu cristianismo seja algo pelo qual ele tenha lutado ativamente e não apenas aceitado passivamente. Que a criança tenha conversas reais, profundas e honestas contigo, Senhor, porque isso significa que ele recorrerá a ti quando as coisas estiverem difíceis. Senhor, permite que exponhamos a criança a mentiras suficientes do mundo para que ele possa perceber a diferença entre o que é verdadeiro e o que é quase verdadeiro. Quando a criança deixar nosso ninho, que ele tenha um longo histórico de receber respostas sólidas para perguntas desafiadoras. Deus, eu oro para que não tenhamos medo de expor os filhos às partes difíceis da fé, mas que o preparemos para enfrentar este mundo de frente, apoiado sobre um fundamento firme que foi testado e se mostrou confiável. Então, oro para que a gente encare a nossa vida com os nossos filhos assim, que a gente use essas aulas que a gente teve sobre princípios para a gente aprender, para que a gente possa responder e direcionar numa fé firme e estourar essa bolha antes deles chegarem na faculdade e falar: existe tudo isso? Tá bom? Vou orar rapidinho então para a gente sair. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa aula, por esse momento que a gente dedica para o seu estudo, Senhor, para aprender mais sobre a tua palavra, sobre teus propósitos. Nos capacita nessa jornada que é ser pai e mãe. Em nome de Jesus, amém.